Boa tarde, meus queridos alunos. Hoje nós vamos completar, né, as discussões que nós estávamos falando na aula passada, né, no vídeo passado, e nós vamos falar, então, sobre o Código de Ética de 1986, que representou, né, uma ruptura com o conservadorismo. E uma das principais características deste código é que ele recusava a neutralidade, né, e reconhecia a dimensão política da profissão. Esse código de ética, né, ele trazia uma concepção de processo histórico, que era algo muito diferente do que havia nos códigos anteriores, né, até por conta dessa aproximação ao marxismo. Então, a gente tem aí uma concepção de processo histórico, da processualidade histórica mesmo, uma concepção de homem como sujeito histórico, social, prático e criador, diferentemente também daquela concepção de pessoa, né, naquela perspectiva de um ser abstrato. Então, esse é um homem concreto, um sujeito histórico, um sujeito prático, um sujeito criador, né? Ele apontava o caráter histórico dos próprios valores éticos assumidos, né, pela própria profissão, quer dizer, e pela própria sociedade, mostrando a historicidade mesmo dos valores, né, das mudanças provocadas no próprio movimento da história. E também apontava o vínculo político destes valores com os interesses das classes em relação. Então, um dos aspectos também importantes é reconhecer a historicidade dos valores, reconhecer esse homem como ser um sujeito histórico, prático, criador, e também um sujeito reconhecido como um ser das classes. Então, esse sujeito era um ser pertencente a uma classe. Então, muitos autores colocam bem isso, né, que esse Código de 86, ele buscou superar aquela visão, né, metafísica, idealista, baseada na doutrina social da igreja, baseada no neotomismo, baseada no positivismo, né, e que tinha, naquele contexto, no serviço social tradicional, uma certa idealização da realidade. Segundo a professora Paiva e Salles, as professoras falam que o Código de Ética de 86, ele se constituiu num marco de ruptura ética e ideopolítica do serviço social com essas influências neotomistas, funcionalistas e essas influências tradicionais. Então, um marco fundamental de ruptura com esse serviço social tradicional. E uma das coisas também muito importantes para a gente entender é que esse Código de Ética ele foi gestado, né, a partir de condições históricas que explicitaram a proposta de ruptura com o conservadorismo do serviço social. O documento, né, ele tem um embasamento no materialismo histórico dialético e ele buscou exprimir, então, esse novo conjunto de valores eleito pelos profissionais. Então, agora sim, é por isso que ele é um documento que realmente explicita claramente a ruptura com esse conservadorismo, porque tem seus fundamentos no próprio materialismo histórico dialético. Então, o Código de 86, então, ele indicava a necessidade de objetivar os sujeitos históricos para apreender suas necessidades concretas. Ou seja, à medida que ele entendia o homem como um sujeito histórico, como um ser social, evidentemente, esse ser era um ser de necessidades concretas. Então, como que é importante olhar para esse homem, para esse ser, como um ser de necessidades e que essas necessidades têm concretude, né? Ele apontava também um posicionamento da categoria em favor da classe trabalhadora, né? Mas ele precisou ser revisado. E por que ele precisou ser revisado, né? Vamos tentar pensar um pouco agora essas características mais marcantes para depois a gente pensar nos motivos dessa revisão. Primeiro, é a negação da base filosófica tradicional, que a gente já falou, nitidamente conservadora e com aquela perspectiva de neutralidade, dos profissionais não terem posicionamentos, não defenderem seus valores. Então, essa posição de neutralidade foi negada nesse Código de Ética. A afirmação de um novo papel profissional, implicando numa nova qualificação,
aí sim, baseada na pesquisa, na formulação e gestão de políticas públicas e também na capacidade de denúncia. Tudo isso são coisas, elementos novos que surgiram no Código de 86, porque há um novo posicionamento dessa profissão, né? Não mais em tentar conciliar as classes, não mais em manter o status quo, mas um novo papel profissional que exigia uma nova qualificação, que havia vinculada à pesquisa. E aqui a gente tem uma marca importante, que é a emergência, né, dos mestrados e doutorados na área do serviço social. E essa emergência desses doutorados e mestrados foi muito importante, porque os profissionais começaram a fazer mestrado, fazer doutorado e fazer pesquisa e dar mais densidade para as suas leituras da realidade e também para o estudo das políticas públicas e da formulação e gestão dessas políticas e também a capacidade de denúncia, que não existia nos códigos de ética anteriores e que foi uma importante conquista nesse código, né, de poder denunciar a ação de infração ética do colega, por exemplo. Esse código de ética postulava os deveres do assistente social, a democratização das informações, né? Ele também pensava em alterar as correlações de força no âmbito institucional, ou seja, o profissional defender o usuário no âmbito das correlações de força do interior das instituições, né? Esse caráter de denúncia que a gente já falou, ainda que estivesse um resquício dessa perspectiva do ajustamento. Mas esse código de ética, apesar de ter sido um marco importante, né, ele apresentou fragilidades do ponto de vista teórico e filosófico, e principalmente também no que se refere à sua operacionalização. Ele não suscitava crítica, nem reconhecia as contradições. Então, como a gente já sabe, a apropriação do serviço social à matriz crítica se deu de uma forma fragilizada, sem Marx, lembram-se? Então, também essa aproximação precisava ser melhor trabalhada. Então, a gente tinha esse problema teórico ainda colocado, e mesmo filosófico, que tinha resquícios do pensamento de ajustamento, por exemplo, e também na operacionalização. O Código de Ética ele tem um caráter normativo, né? Ele deve explicitar o que deve ser e como deve ser a prática profissional, né? O que é direito, o que é dever, e quando há uma infração, como que se pune essa infração. Então, na verdade, esse código falhava nesse elemento. Esse código também, uma das falhas dele, que ele privilegiou as instruções teórico-metodológicas. Ele tinha uma grande preocupação com o fazer, e menos com a perspectiva do teórica, dos fundamentos mesmo, né? Então, nesse sentido, ele foi frágil também, até porque havia uma fragilidade teórica na própria categoria. Ele também tinha um caráter idealista, voluntarista, no que tange ao potencial político da própria profissão. Se nós lembrarmos deste contexto dos anos 80, a professora Marilda Yamamoto fala que a gente tinha duas posições, né? Tanto uma posição messiânica, né, de achar que vai transformar o mundo, que vai fazer a revolução, né, como uma posição completamente acomodada, né, de não lutar, de ficar, digamos, paralisado, sem poder fazer nenhum movimento. Então, essas oposições dessa perspectiva, mas no Código de Ética aparecia mais esse voluntarismo, esse caráter idealista da prática profissional, do potencial político da profissão. E tinha essas fragilidades quanto aos aspectos normativos. Então, apesar de ter um compromisso com a classe trabalhadora, né, aqui também a gente vai percebendo, né, que esse código tinha esses problemas, né? Ainda tinha fragilidade nos aspectos normativos, como a gente falou, resquícios de uma visão estática, pois ao explicitar, né, os compromissos com a classe, com uma determinada classe, né, a tomava como uma classe boa em si, né? E na verdade, ao fazer isso,
eliminava a perspectiva da historicidade das escolhas morais, ou seja, considerava a classe idealmente, né, como se a classe em si moralmente fosse boa. Então, na verdade, há aí um desconhecimento dos processos de alienação, né, e valores que nem sempre correspondem às necessidades de uma classe. E, portanto, nesse sentido, tinha uma visão moralista da realidade, e o sigilo também não podia ser quebrado. Então, isso é uma outra questão, né? Aliás, desculpa, o sigilo podia ser quebrado, e também é um outro problema que a gente tem, até porque como se normatizou essa quebra do sigilo, deixava fragilidades aí em relação a proteger os direitos dos usuários. Na medida em que um código de ética representa uma categoria profissional, a vinculação com uma única classe, né, acaba excluindo os profissionais que não fazem essa opção, né? Então, os autores falam que um código de ética precisa contemplar de forma plural, sem neutralidade, as diferentes opções políticas dos profissionais. Então, todos têm que ter liberdade de escolherem aquilo que defendem. Obviamente que no exercício profissional devem seguir os ditames da profissão. Os autores também falam que um código de ética então possui duas dimensões. Uma de princípios gerais, referidos aos valores morais, e outra referente à operacionalização prática desses valores, né? E, portanto, é muito importante a gente saber que um código de ética ele tem princípios, ele tem valores, ele explicita os valores, mas ele também tem que ter uma dimensão normativa, operacional, para que o exercício profissional seja, digamos, fiscalizado, efetivado em favor dos direitos dos usuários. E era exatamente nesse problema que a gente tinha falhas, lacunas e que precisavam ser revisados. Então, foi nesse sentido que o nosso Código de Ética precisou ser revisado, ok? A partir daqui, nós vamos fazer o seguinte, no próximo bloco, nós vamos discutir agora a revisão do Código de Ética de 1993, que é o nosso código atual, e nós vamos discutir os princípios, os valores, e essa perspectiva emancipadora que está colocada no Código de Ética de 1993, ok? Então, vamos parar por aqui.